Galera, vamos começar aqui o nosso famigerado tópico 7. A gente vai começar com uma aula sobre ativo imobilizado, tá? O que você precisa saber desse assunto aqui? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai começar ali falando do conceito de ativo imobilizado segundo a Lei 6.404 e segundo o CPC 27. Artigo 179 da Lei 6.404 fala que no ativo imobilizado ficam classificados os direitos que tenham por objeto os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os riscos, benefícios e controle desses bens. Portanto, o que você precisa entender aqui é que, pela Lei 6.404, no imobilizado, ficam bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, tá? Então, são exemplos de ativos imobilizados: veículos, máquinas, equipamentos, computadores, entre outros, tá? Então, todos os bens corpóreos que você utiliza nas atividades, não só nas atividades fins, mas, por exemplo, setor administrativo, muitas vezes não é atividade fim, mas ele também vai, em conjunto ali com o departamento, com a área de vendas, com a área de produção, ele vai trabalhar para poder gerar receitas para a sua companhia e vai ser classificado também aquilo no ativo imobilizado, tá? Então, o que você precisa entender? E essa partezinha aqui da legislação, essa parte aqui da legislação que fala, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle, isso aqui trata de um negócio que nós chamamos de arrendamento mercantil. O que isso significa? O que essa partezinha ela quer dizer? Na contabilidade, em regra, você vai registrar os bens que são bens próprios. Portanto, essa é a regra. Bens locados, eles não satisfazem o critério, a definição de ativo. Todavia, existe um caso, que é o caso do arrendamento mercantil, e tem até um pronunciamento contábil que trata sobre isso, que é o CPC 06, e nesse caso do CPC 06, quando esses bens são arrendados, arrendamento é como se você fizesse um contrato de um prazo determinado para ter um direito de uso desse ativo. E muito provavelmente você vai pagar praticamente todo o valor dessa empresa ao longo da sua vida útil. Você é quem tem o controle desses bens arrendados. Você tem o controle, porque se você arrendou, por exemplo, um avião, você pode utilizar esse avião ao longo de toda a vida útil, tá? Da forma como você bem entender. Você tem os benefícios, porque se você arrendou um avião, caso você gere receitas com esse avião, embora as companhias aéreas na prática só deem prejuízo, né? Então, caso você gere receitas com esses aviões, isso vai ficar para você, os benefícios. Mas os riscos também, né? Como, por exemplo, você teve que ficar um tempo sem operar no ano de 2020 por conta de uma situação surpreendente que nós tivemos durante esse ano, beleza? Então, esses bens são chamados de bens arrendados. O arrendamento, ele é uma exceção a esse critério que nós falamos, que geralmente no imobilizado ficam os bens que são de sua propriedade. O arrendamento, ele não é sua propriedade tecnicamente, mas ele faz parte do que a gente chama na contabilidade de primazia da essência sobre a forma. O que é a primazia da essência sobre a forma? Os aspectos essenciais, eles devem prevalecer sobre os aspectos meramente formais, tá? Então, isso aqui, uma das maiores bandeiras da contabilidade é a chamada primazia da essência sobre a forma. E vamos começar a nossa bateria de questões. Primeira questão do CESP, que diz o seguinte: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os benefícios, riscos e controle desses bens, são classificados no intangível, no circulante, no realizável a longo prazo e em investimentos no imobilizado, tá? O que vocês acham aqui?
imobilizado, gabarito letra E. Tá? Beleza. Agora, vamos para a definição de ativo imobilizado segundo o CPC 27. Existe um pronunciamento específico que trata sobre esse assunto, ativo imobilizado, que é o CPC 27. O CPC 27, ele diz em seu teor que ativo imobilizado é o item tangível. Então vejam, ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso na produção ou no fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros ou para fins administrativos, e se espera utilizar por mais de um período. Veja você, portanto, que o conceito de ativo imobilizado, segundo o CPC 27, ele fala que você espera utilizar o imobilizado por mais de um período. A definição da Lei 6.404 traz isso? Não traz, mas o CPC 27, que é a norma específica, traz. Tá? Então vejam, ativo imobilizado, segundo o CPC 27, é o item tangível, que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou na prestação de serviços. Então, por exemplo, é uma máquina que você está utilizando na produção, né? É algo que você utiliza lá aqui como um intermédio para poder prestar serviços, mantido para aluguel a outros. Esse caso aqui do mantido para aluguel a outros, isso aqui, o CPC 27, ele diz a respeito, basicamente, a prédios, edifícios, alugados para funcionários, tá? Então são edifícios, são prédios que você aluga para funcionários. Nesse caso, fica classificado também no imobilizado. Mantidos para fins administrativos, portanto, é um veículo, às vezes, que você tem para levar o seu diretor, levar o presidente da empresa, etc., e que você espera utilizar por mais de um período. Então, o ativo imobilizado ele tem uma vida útil um tanto quanto mais longa, né? É pelo menos um ano, senão você não vai poder reconhecer ali como imobilizado em regra, tá? E vamos lá, vamos da questão de escrivão de Polícia Federal 2018. Para a melhoria na qualidade do atendimento ao público, certa unidade policial adquiriu 8 computadores e 3 impressoras, que foram postos em uso na mesma data de compra, nas seguintes condições. Preço de cada computador, R$ 3.500. Preço de cada impressora, R$ 600. Tempo de vida útil estimada, 5 anos para ambos os equipamentos. Data da compra, 1/7/20. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Ao realizar-se a contabilização dos bens adquiridos, eles deverão ser classificados no patrimônio da unidade como imobilizados, no grupo de ativos não circulantes. E aí, pessoal, o que vocês acham? Você adquiriu computadores e impressoras. Isso aí são bens corpóreos ou incorpóreos? São bens corpóreos. Portanto, eles ficam classificados no ativo não circulante imobilizado. Logo, item correto. Beleza? Parabéns, mais um ponto aí na sua prova rumo a escrivão ou agente ou qualquer coisa que seja da PF. Beleza? Vamos embora então. Com relação à conceituação e classificação e conteúdos do ativo, julgue o item que se segue, de acordo com a legislação vigente. O ativo imobilizado pode, eventualmente, incluir bens incorpóreos. Pessoal, essa questão aqui, ela é uma grande pegadinha, tá? Não é uma grande pegadinha na realidade. Essa é uma questão que você erraria caso você conhecesse demais contabilidade. Se você fosse uma pessoa que soubesse demais contabilidade, você teria a chance de errar essa questão. Por quê? Olha só, presta atenção que é o seguinte. Eu disse para vocês que, de acordo com o artigo 179 da Lei 6.404, o que são os ativos imobilizados? São os bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia. Correto? Correto. Logo, se você analisar, não faz muito sentido você dizer que, né, o ativo imobilizado ele inclui bens incorpóreos. Portanto, pela questão 3, quando você vai pela Lei 6.404,
você fala que está errado, tá? Você fala que está errado. Todavia, existe uma previsão, tá? Existe uma previsão lá no CPC 04 que diz o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma situação em que você tem um computador e quando você compra um computador, por exemplo, ele vem lá com o sistema operacional. Não é? Por exemplo, ele vem, por exemplo, com Windows. Só que nesse caso, ele vem com Windows e o Windows ele é essencial para esse computador funcionar, tá? Ele é essencial para esse computador funcionar. Se você comprou um Dell, ele não vai funcionar como um MacBook. Ele não vai utilizar o sistema da Apple, tá? Portanto, quando você compra um computador que, às vezes, ou um veículo, por exemplo, você compra um carro lá, vamos supor, da Tesla. Os carros da Tesla, eles têm um sistema de computador, de programas lá, que é inteligentíssimo. Mas o que é importante? Você está comprando o carro ou você está comprando o sistema? Você está comprando o carro. Você vai classificar tudo como imobilizado. Todavia, eventualmente, você pode comprar um ativo imobilizado e ele vir com algum bem incorpóreo. E aí, se você soubesse isso aqui de acordo com o CPC 04, você marcaria correto, tá? E vejam vocês que quando a questão diz de acordo com a legislação vigente, ela não está especificando se é a Lei 6.404 ou o CPC. Logo, essa questão, o melhor gabarito dela seria anulação. Mas o CESP trilhou o caminho e deixou com errado. Como é uma questão de um concurso talvez um pouco menor, aí é um concurso de contador do CAD, né? É um cargo que às vezes não são tantas pessoas que fazem. Não sei se essa questão ela não foi objeto de impugnação ou se simplesmente o CESP preferiu manter dessa forma o gabarito, tá? Mas é aquele tipo de questão que você erraria se você soubesse demais, tá bom? Vamos lá então, seguindo. Questão 4. Suponha que uma empresa adquira máquinas com a finalidade de ampliar sua capacidade produtiva e que seu único cliente seja uma coligada. Nesse caso, para a contabilização do gasto, a empresa deverá reconhecer o item do grupo investimento pelo método de custo ou pela equivalência patrimonial, a depender da relevância. Pessoal, então vejam, ela adquiriu máquinas com a finalidade de ampliar sua capacidade produtiva. Quando você está adquirindo máquina, né? Quando você está adquirindo máquina, você está comprando bens corpóreos, você não está comprando um investimento. Portanto, esse item ele está errado, tá? Porque você não está comprando um investimento. Então isso aqui não vai reconhecer o item tal. Vai reconhecer um bem lá no ativo imobilizado. Vamos lá. Os veículos de uma empresa de transportes e movimentação de valores que são utilizados para a manutenção da atividade da empresa deverão ser classificados como ativo não circulantes. O que vocês acham? Portanto, você tem veículo de transporte para movimentar valor, utilizado para a manutenção da atividade da empresa. São classificados como ativo não circulantes? São. Logo, isso aqui está o quê? Correto, beleza? Esse item ele está correto. Vamos lá. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre outros pontos do ativo imobilizado, tá? O que você precisa saber? Então você já começou a entender o conceito de ativo imobilizado.
Você já tem que saber até aqui o conceito de ativo imobilizado, tanto pela Lei 6.404 como pelo CPC 27. Agora vamos voltar lá para a Lei 6.404 para falarmos sobre um outro aspecto relevante, que diz o seguinte, artigo 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Os direitos classificados em imobilizado pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Tá? Então, nesse começo, a gente não vai falar sobre depreciação, amortização e exaustão. O que eu quero que você saiba aqui é que o reconhecimento inicial de um ativo imobilizado, ou seja, o valor pelo qual você lança no balanço inicialmente, é o valor de custo. Então, inicialmente, um ativo imobilizado, ele é lançado ao custo de aquisição. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. O ativo imobilizado, ele é lançado ao custo de aquisição. E o que vai integrar esse custo de aquisição? Uma coisa que é importante, que aparece em prova corriqueiramente e que você precisa saber, é que em regra, entram no custo de aquisição todos os gastos que você tem para colocar esse ativo imobilizado em condições de uso. Beleza? Eu já vou explicar isso aqui para vocês. E o que você precisa saber também é que, para você reconhecer um ativo imobilizado, existem algumas situações específicas. Tá? O reconhecimento de um ativo imobilizado, ele vai se dar se, e somente se, o custo puder ser mensurado com confiabilidade, ou seja, o custo tem que ser confiável, você tem que saber mais ou menos qual é o custo, não precisa ser exato, mas tem que ser pelo menos estimado, e o ativo imobilizado ele tem que gerar benefício econômico futuro. Todo ativo tem que gerar benefício econômico futuro, tá? Portanto, geralmente num ativo imobilizado, vamos desenhar uma linha do tempo aqui. Geralmente, um ativo imobilizado vai funcionar da seguinte forma. Aqui, você tem as negociações, etc. e tal. E aqui, geralmente, você faz a compra. Esse ativo imobilizado ele vai ficar em trânsito. Ele vai ser entregue para você. Aqui, geralmente, ele vai ser entregue, etc., e aqui ele vai estar nas condições de uso. Ou seja, ele vai estar no local que você pretende, da forma como você pretende. Portanto, todos os gastos que você fez até aqui, eles vão compor o valor do ativo não circulante imobilizado. Consegue entender isso? Sim ou não? A partir daqui, os gastos que você tiver, eles são lançados como despesa. Tá? É muito importante que você entenda isso aqui, porque isso aqui faz uma diferença grande em prova. Vamos lá, vamos de questão. Eu estou demorando um pouco mais para... Estou tomando um energético aqui, que o cansaço está grande. Então, só para... Quando eu der uma pausa na fala, é porque eu estou tomando um energético só para dar uma... Energético Monster. Beleza? Vamos lá. Então, questão 6. Em conformidade com o regime de competência, os gastos incorridos para a colocação de ativo imobilizado, recém-adquirido por uma entidade em local e condições que permitam o seu funcionamento de acordo com o planejado pela administração, devem ser reconhecidos como despesas do período. Então, beleza.
Os gastos para colocar o ativo no local e nas condições de uso, eles são custo do ativo imobilizado ou eles são lançados como despesa na DRE? Eu falei que eles são lançados como custo, tá? Então eles são custo do ativo imobilizado, não são despesa na DRE. Logo, esse item ele está errado, beleza? Vamos lá. O custo de um bem deve ser reconhecido como ativo imobilizado se houver previsão de que os futuros benefícios econômicos associados ao bem retornarão à entidade e de que o custo do bem será mensurado confiavelmente. O que eu disse a vocês? Disse que você vai reconhecer um ativo imobilizado se o custo for mensurado de forma confiável e se ele gerar benefício econômico futuro, correto? Logo, essa questão 7, ela está certa ou está errada? Aqui está correto, ok? Beleza. Questão 8. A possibilidade de o custo de determinado item do ativo imobilizado ser mensurado com confiabilidade está entre as condições para que esse item seja reconhecido como ativo. Certo ou errado isso aqui? Ora, isso aqui está correto, beleza? Isso aqui está correto. Beleza. Agora, o CPC 27, ele elenca o que entra e o que não entra no custo do ativo imobilizado. Isso aqui é muito importante que vocês anotem e que vocês saibam. Eu falei que, em regra, todos os gastos que você tem, desde o momento que você comprou o ativo imobilizado, até que ele fique nas condições operacionais pretendidas pela administração, esses gastos eles vão compor o custo do ativo imobilizado. Só que tem algumas coisas que não entram, tá? Então essa tabelinha aqui é aquela tabelinha que você tem que conhecer para a sua prova. Eu vou explicar aqui para vocês. Vocês façam uma tabela aí e cola na cabeceira da cama, porque isso aqui, esse item, ele é importante. Talvez você possa simplesmente também tentar fazer um exercício de lógica aqui para você saber o que entra e o que não entra no custo do ativo imobilizado. Olha só. Então, se você está comprando, vamos lá, primeiro, o custo do ativo imobilizado pelo CPC 27. O que inclui? Se você está comprando um ativo imobilizado, tá? Você vai ter que registrá-lo no seu ativo por um valor. Esse valor, ele inclui o preço de aquisição? Sim ou não? Responda para mim. Ora, inclui, né? É o próprio preço de aquisição. Então, isso aí vai entrar no custo do ativo imobilizado. Beleza. Agora, imposto de importação, ele não é recuperável. Isso é, já falei para vocês o que é um tributo recuperável ao longo do nosso curso, né? E o tributo que não é recuperável, ele tem que ficar dentro do custo da mercadoria. Então, imposto de importação e tributos não recuperáveis, eles vão ficar inclusos ali também no preço, tá? Agora, geralmente, quando você vai colocar esse ativo nas condições que a administração pretende, muitas vezes você vai ter que preparar o local, por exemplo, às vezes você vai ter que fazer uma limpeza, às vezes você vai ter que arrumar o terreno, fazer algum tipo de coisa para poder colocar esse imobilizado lá, etc. Esses gastos com preparação do local, eles vão entrar também no custo, tá? Isso aqui cai muito em prova, tá? Esse aqui também é um dos principais. Os gastos com frete. O frete sobre compra, ele entra no custo do ativo imobilizado. O frete sobre compra, ele entra no custo do ativo imobilizado, beleza? Os gastos com instalação e montagem também. Os gastos com testes para verificar se esse ativo está funcionando também vai entrar. Porque antes de ele estar disponível para uso, você vai ter que fazer teste. Os gastos com honorários profissionais. Como assim honorários profissionais? Honorários profissionais, às vezes você precisa de um engenheiro, você precisa de um arquiteto,
para que esse engenheiro, esse arquiteto, eles possam ali dar um ok, dar um parecer, falar se estruturalmente está tudo tranquilo e assim por diante, tá? Às vezes, você vai desmontar esse ativo lá na frente. E esses custos que você vai ter para desmontar esse ativo, eles também vão entrar no custo do ativo imobilizado, tá? A mesma coisa vale para remoção. Então você fala o seguinte, lá na frente eu vou ter um gasto de R$10.000 para desmontar. Então isso vai entrar no custo do ativo imobilizado. E aqui também entra no custo do ativo imobilizado todos os custos que sejam diretamente atribuíveis. Como assim? Às vezes você vai ter gastos com taxas, gasto lá para desembaraçar, para importar um ativo e assim por diante. Agora, o que não entra no custo de um ativo imobilizado? Aqui também é bastante importante que você saiba. Olha só, quando você tem descontos comerciais e abatimentos, o que é o desconto comercial? O desconto comercial é, por exemplo, você ia comprar uma máquina, o valor dela era 100. Só que aí o que aconteceu? Você lá na hora negociou e ela não saiu por 100, ela saiu por 90. Nesse caso, você não vai registrar a máquina por 100, você vai registrar por 90. Tá? Porque você teve um desconto chamado de desconto comercial ou desconto incondicional. O abatimento também você tira, por exemplo, você foi comprar uma máquina e essa máquina ela tinha lá na propaganda as dimensões tais. Só que na hora a máquina veio com a dimensão errada, ou veio com alguma coisa que não estava lá como você comprou, como não estava na especificação. Aí você fala, bom, eu vou devolver essa máquina. Só que aí o vendedor, em vez ele fala assim, ó, não devolve não, fica com ela que eu vou te dar um abatimento. Portanto, o abatimento ele é posterior, tá? Ele é posterior. Você já comprou aquela máquina, só que para que você não devolva, né, o vendedor ele fala assim, eu vou te dar um abatimento. Aí você fica com a máquina e ele te devolve uma parte do seu dinheiro, assim por diante. Tá? Então, o abatimento você também tira do custo. O que mais que não entra no custo de um ativo imobilizado? Uma nova instalação. Então, por exemplo, a máquina já está funcionando e às vezes você tem que instalar novamente. Ora, se você tem que instalar novamente essa máquina, ela já estava em condições de uso antes. Agora, ela não está, né? Você vai ter que reinstalar. Isso não entra no custo, tá? O frete por conta do vendedor. Quando é o vendedor que está pagando o frete, aí você também não coloca no custo do ativo imobilizado. Propaganda e atividades promocionais. Então, por exemplo, imagina que a Petrobras ela vai ter uma nova plataforma de petróleo lá não sei aonde. E aí a Petrobras vai ter uma plataforma de petróleo lá não sei aonde e ela resolve fazer uma divulgação disso nas mídias, né? Gasta lá um dinheiro no YouTube com as suas propagandas, na televisão, etc. e tal, para anunciar essa nova plataforma. Esse gasto com essas propagandas não tem nada a ver com a plataforma propriamente dita. Por isso, os gastos com propaganda e atividades promocionais também não entram aí no custo do ativo imobilizado, tá? O mesmo vale para treinar. Às vezes você tem que treinar funcionários para poder usar esse ativo imobilizado. Esses gastos com esses treinamentos, eles também não entram no custo do ativo imobilizado. O mesmo vale para transferência posterior. Às vezes o seu ativo imobilizado está no local A, e aí você tem que transferir para o local B. Esses gastos de transferência também não entram. Custos administrativos também não entram. Remoção e desmontagem de máquinas antigas. Então você está tratando da máquina A e você, para colocar a máquina A, você vai ter que remover a máquina B. A máquina A é uma coisa, a máquina B é outra. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sei que essa tabela é um pouquinho chata, mas a gente tem que saber por precaução, tá? Porque aparece. Vamos lá então, vamos ver. Olha o que eu disse a vocês.
O reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração. Tá? Vamos lá. Questão 9, questão que diz o seguinte: se uma empresa adquiriu uma máquina por 150 mil e gastou 10 mil reais com sua instalação, então o valor de 150 mil deve ser registrado na conta máquinas no ativo imobilizado e o valor de 10 mil será contabilizado na conta de despesa do período. Pessoal, instalação é custo do ativo imobilizado ou despesa do período? Ó, instalação está aqui, é custo do ativo imobilizado. Portanto, instalação é custo. Está errado. O ativo imobilizado ele vai ficar registrado pelo valor de 160 mil. Tá? 160 mil. Próxima questão. Questão 10 diz o seguinte: atualmente, o reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração. Entretanto, os custos incorridos no uso, na transferência ou na reinstalação de um item são incluídos no seu valor contábil, como, por exemplo, os custos de realocação ou reorganização de parte das operações da entidade. Logo, é o que eu disse para vocês. O ativo está lá no local A e você vai ter que transferir isso para o local B. Tá? Então, isso vai entrar no custo do ativo imobilizado ou é uma despesa do período? Ora, isso aqui é uma despesa do período. Logo, esse item ele está errado. Tá? Logo, esse item ele está errado. Questão 11. Os gastos com seguros contratados para o transporte de ativos integrantes do imobilizado devem ser considerados como custo do referido bem e incorporados ao valor de aquisição do ativo. Esse item aqui, acho que a gente nem falou isso na tabela, mas os gastos com seguro, eles também entram no custo do ativo imobilizado, tá? Então esses dois são os que mais caem em prova. Frete e seguro entram no custo do imobilizado. Tá? Seguro não é despesa. O frete e o seguro, eles entram no custo do ativo imobilizado. Tá? Portanto, esse item ele está correto. Beleza, um outro ponto que você precisa saber para a sua prova é o seguinte: você concorda comigo que o ativo imobilizado ele pode ser comprado à vista ou pode ser comprado a prazo? Você acha que na contabilidade você reconhece o ativo imobilizado pelo valor à vista ou pelo valor a prazo? Na contabilidade, você reconhece o ativo imobilizado pelo valor à vista. Eu já disse a vocês que a contabilidade moderna, ela busca separar aquilo que é operacional, aquilo que faz parte das operações da entidade propriamente dita, e aquilo que é financeiro, que são as operações que você tem encargos financeiros a pagar ou a receber. Portanto, não se mistura alhos com bugalhos, né? Operacional é uma coisa, financeiro é outra. Logo, o CPC 27, ele fala que o ativo imobilizado ele é reconhecido pelo valor à vista, mesmo que seja uma compra a prazo. Nesse caso, significa que você não vai lançar os juros? Não, mas significa que os juros ele não fica lançado dentro do valor do ativo imobilizado. Tá? Como que isso funciona? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que uma empresa possa comprar um ativo à vista por 100 mil ou a prazo por 110 mil. Nesse caso, o total a prazo excede o preço à vista. E tal diferença deve ser reconhecida
contabilizada como despesa de juros. Como é que funciona? É muito importante que você saiba isso. Olha só, quando você vai lançar isso aqui, no seu ativo imobilizado, você vai fazer o seguinte: você vai lançar imobilizado, aqui ativo, e aqui isso aqui é a conta. Isso aqui se fosse no caixa, tá? Vamos supor que essa operação aqui é à vista. Se fosse à vista, você ia fazer dessa forma. Só que agora, vamos colocar que essa operação ela não foi à vista. Ela foi a prazo. O que você vai fazer nesse caso? Qual é o valor que você vai pagar ao fim desse financiamento? Ora, você vai pagar ao final desse financiamento, vamos colocar aqui, financiamento a pagar, no passivo, vai ser um valor de quanto? 110 mil. Beleza? Agora eu te pergunto, o seu ativo imobilizado, eu disse a você, ele é reconhecido pelo valor à vista ou ele é reconhecido pelo valor a prazo? O seu ativo imobilizado, ele é reconhecido pelo valor à vista. Então você vai lançar aqui imobilizado no ativo pelo valor à vista de 100. Beleza, só que essa conta fechou? Não, essa conta não fechou. Por que essa conta não fechou? O que está faltando aqui para a gente fechar esse lançamento de acordo com o método das partidas dobradas? Ora, aqui está faltando justamente, tem uma diferença de 10 mil. Essa diferença de 10 mil aqui, ela diz respeito ao quê? Aos juros, tá? Por isso, você vai abrir uma conta aqui chamada de encargos a transcorrer. A conta encargos a transcorrer, ela é uma conta retificadora do passivo. Beleza? Portanto, conta retificadora do passivo, ela tem saldo devedor. Você vai lançar aqui essa conta com saldo devedor de 10 mil. Beleza? Conseguiram entender? Por quê? Porque na contabilidade, e isso nós explicamos muito bem na aula de regime de caixa e regime de competência do nosso curso, o que acontece? Na contabilidade, as receitas e as despesas, elas são reconhecidas quando ocorrem, e não no momento da transação. Então esse é o registro aqui, ele é feito no momento em que você adquiriu esse ativo imobilizado. Portanto, quase nunca você vai poder chegar e lançar isso de uma vez como despesa de juros. E o que acontece, portanto? Você vai deixar esse valor dos juros como encargo a transcorrer. E conforme o tempo vai passando, você vai apropriando isso e lançando como receita ou como despesa financeira, o que quer que seja lá na sua demonstração do resultado. No nosso caso aqui, como você está fazendo o financiamento, você está tomando dívida, você vai ter uma despesa financeira, tá? E aí, quando o tempo vai passando, aí sim você vai baixar aqui. Você vai tirar aqui de encargos a transcorrer, vamos colocar que você já fez de uma vez os 10 mil. E você vai lançar aqui despesa de juros 10 mil, tá? E quando você pagar esse financiamento, você vai tirar do caixa. Quanto que você vai pagar? 110 mil. E vai lançar aqui, baixando o financiamento a pagar, 110 mil. Logo, é importante que você entenda que o imobilizado,
ele é lançado pelo valor à vista, tá bom? Ele é lançado pelo valor à vista. E vamos de questão. Considere que haja duas formas de pagamento para aquisição de um ativo imobilizado. Pagamento de 200 mil à vista, pagamento de 400 mil reais em 10 parcelas semestrais de 40 mil. Se determinada sociedade constituída por ações optar pela forma 2 para aquisição do referido ativo, então nesse caso, o valor a ser contabilizado como imobilizado na data da compra será de 200 mil. E aí, pessoal, isso está certo ou está errado? Ora, a gente tende aqui, se a gente não assistiu essa aula aqui, né, se você não conhece esse assunto, você tende a marcar isso como errado. Só que você viu que o imobilizado, ele é lançado pelo valor à vista. E a questão, ela pede justamente aqui o valor do imobilizado. Logo, esse item, ele está correto, tá? Logo, esse item, ele está correto. Importante aqui que você saiba, e isso aqui é uma questão que separa aí os homens dos meninos e as mulheres das meninas na prova, tá? Beleza. Agora, o que mais que você precisa saber? A mensuração subsequente de um ativo imobilizado. Portanto, o que nós fizemos até aqui? A gente viu o conceito de ativo imobilizado, segundo a Lei 6.404, segundo o CPC 27. A gente viu o que entra ou não no curso do ativo imobilizado. E nós falamos para vocês que o ativo imobilizado, ele funciona da seguinte forma. Você tem aqui a compra, você tem aqui o momento em que esse ativo ele está nas condições operacionais pretendidas pela administração, ou seja, aqui ele está da forma que a administração quer. O que você tem até aqui é lançado como custo. Ou seja, os gastos que você tem até aqui, geralmente, eles vão ficar classificados no ativo não circulante imobilizado, que são aqueles gastos naquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Só que a partir daqui, você passa a avaliar o seu ativo de uma outra forma. Porque o que acontece? Beleza, até você chegar aqui ele vai ficar registrado lá no imobilizado pelo valor de aquisição, tá? Pelo valor de aquisição. Só que eu te faço uma pergunta. Você acha que esse valor de aquisição ele é imutável? Ou você acha que esse valor de aquisição ele está sujeito a esse ativo imobilizado? Ele está sujeito a depreciação, a desgaste, a ficar obsoleto. O valor dele vai mudar. Então você acha que o valor de um ativo imobilizado, depois que você lançou lá na sua empresa, ele é fixo ou ele vai sofrer mutações? Ele vai ser variável, ele vai diminuir, ele vai sofrer desgaste, etc. Ele vai sofrer com o tempo, né? Assim como tudo sofre praticamente ao tempo. Todos nós, todas as coisas estão sujeitas aí ao tempo, né? Infelizmente ou felizmente, né? Então, não tem jeito. Portanto, depois que você colocou o seu ativo lá nas condições de uso, ele vai sofrer o que a gente chama de mensuração subsequente, tá? Ele tem que ser ajustado para refletir a realidade do que está acontecendo ali. Portanto, uma vez que esse ativo imobilizado ele foi integrado ao seu balanço patrimonial, ele vai ficar registrado pelo valor de aquisição menos depreciação, amortização ou exaustão acumulados. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Menos
perda por recuperabilidade, tá? Menos a perda por recuperabilidade eventualmente existente. Então é importante que você entenda isso aqui, portanto. Beleza? Quando você pegar isso aqui, você não precisa se ater agora a esses conceitos, mas você precisa entender que essas diminuições, essas contas aqui, depreciação, amortização, exaustão acumulada e a perda por recuperabilidade, são diminuições que você faz no valor do seu ativo imobilizado justamente para adequá-lo à realidade, tá? E quando você pega o valor de aquisição e tira essas contas retificadoras, você chega no que nós chamamos de valor contábil líquido, tá? Valor contábil líquido. Estão conseguindo entender? Sim ou não? Beleza. Agora, o que mais que é importante que você entenda aqui? Olha só. Uma vez que você integrou... não saiu aqui. Espera aí. Uma vez que você integrou o ativo imobilizado lá no seu balanço, ele está sujeito a desgaste. Beleza? E como ele está sujeito a desgaste, você também vai fazer manutenção nesse imobilizado. Você muitas vezes vai fazer manutenção nesse ativo imobilizado. Essa manutenção, pessoal, ela pode ser de duas espécies. Essa manutenção ela pode ser chamada de gasto do período. Ou também chamado de manutenção periódica. Ou pode ser um gasto que a gente chama de gasto de capital, ou parada programada. Tá? Então existem essas duas distinções. O que é o gasto do período? Gasto do período é o seguinte, imagine que você tem aqui, a gente já deu esse exemplo do avião, vamos continuar com esse exemplo do avião. Alguém sabe onde, o motor de um avião, sei lá, não sei onde fica, mas vamos supor que fica aqui, ó. Não sei se está certo ou errado isso aqui. Vamos supor que aqui tem um avião. Aqui é o motor desse avião. Você vê como que eu entendo de aviação, né? Apesar de ter estudado no colégio militar, tenho vários amigos aí que foram para a Epicar, para a AFA, mas estou por fora. Saí fora dessa galera. Tá? Então, o que acontece? Você concorda comigo que muitas vezes você tem que fazer algumas manutenções. Vamos supor que uma vez a cada 2 meses você tem que trocar o óleo desse motor. Ora, você tem que trocar o óleo. Você tem que fazer alguma coisa ali, uma limpeza de algum tipo ali nesse avião. Você tem que ter gastos para que esse avião ele possa funcionar de forma tranquila, né, e segura. Então, dessa forma, o que acontece? Isso aí, ó, o aluno já falou que o motor fica na asa. É o local que eu menos esperava, né, onde fosse aí o motor de um avião, mas já explicaram, o motor ficar na asa. Então, beleza. Você tem aqui óleo, limpeza e assim por diante, tá? Isso aqui é o que a gente chama de manutenção periódica, ou gastos do período. Essa manutenção periódica ou gasto do período, eles são lançados como despesa na DRE, tá? Despesa na DRE. Agora, o que é importante que você entenda? Imagine que a cada 5 anos você tem que substituir. Você tem que substituir esse motor.
você tem que trocar esse motor, porque senão vai dar pane aí e vai prejudicar geral. O que acontece? Isso aqui, quando você vai substituir esse motor, você vai conseguir continuar utilizando esse avião? Isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Não entendo nada de aviação, mas só para entender a nossa vida. Você vai continuar utilizando esse avião se você tem que substituir o motor? Durante esse processo, você vai conseguir continuar utilizando? Não vai. Então você vai ter que fazer uma parada programada. Você vai ter que fazer um gasto ali, que é um gasto significativo. O que é o gasto de capital, portanto? É quando você faz um grande conserto, algo que às vezes vai revitalizar o seu ativo imobilizado. Portanto, o gasto de capital, ou o que a gente chama de parada programada, ele é lançado no ativo imobilizado. O que você vai fazer nessa situação? Você vai dar baixa no motor antigo, e vai contabilizar o motor novo, tá? Então é isso que você precisa saber. Gasto do período, que são aquelas manutenções mais corriqueiras, você vai lançar como despesa na DRE. Gasto de capital, que são aquelas manutenções maiores, você vai dar baixa nesse motor antigo e vai fazer uma contabilização do motor novo no lugar, tá? Então vamos de questão aí para a gente ver como é que isso aparece em prova. Questão 13. Os custos de manutenção periódica de determinado item do ativo imobilizado devem ser acrescentados ao valor contábil desse item. Pessoal, manutenção periódica é despesa na DRE ou é acrescentada ao valor contábil do item? Vamos lá, manutenção periódica é despesa na DRE. Portanto, esse item está errado. Tá? Esse item está errado. 14, vamos lá. Entidades que adquirem peças de reposição com expectativa de utilizá-las por mais de um período contábil devem reconhecer essas peças como ativo imobilizado. Vamos ver. Elas adquirem peças de reposição e vai utilizar isso por mais de um período. Tá? Você vai usar isso por mais de um período. Vejam que não é uma manutenção simples. Você está repondo ali um motor, alguma parte importante do seu ativo. Isso vai ser lançado como despesa ou vai ser reconhecido no ativo imobilizado? Ora, aqui você vai lançar como ativo imobilizado. Portanto, item correto. Tá? Item correto. Questão 15 diz o seguinte: a entidade não deve reconhecer os custos da manutenção periódica de um item do ativo imobilizado no valor contábil desse item. Pelo contrário, quando incorridos, esses custos são reconhecidos no resultado. Deixo com vocês 10 segundos para vocês responderem. Certo ou errado? Correto. Correto. Gastos com manutenção periódica, portanto, são lançados como despesa. Beleza? Estão conseguindo, tá fluindo até aqui? Sim ou não? Beleza. Então já falamos aqui para vocês um pouquinho de alguns pontos interessantes, né? Já vimos aí o critério de avaliação, portanto, do ativo imobilizado, que é o custo de aquisição, que vai incluir todos aqueles gastos que nós já vimos. Aí você vai tirar a depreciação, amortização e exaustão, né, quando for o caso de cada um, e você vai tirar a redução ao valor recuperável, que é o que a gente chama de teste, é a perda por recuperabilidade decorrente do teste de recuperabilidade, isso quando for cabível, tá? E aí você vai chegar o que a gente chama ao valor contábil líquido. E olha só, a nossa questão caiu na prova de contador da PF em 2014. O valor contábil de um ativo imobilizado é o valor pelo qual ele é reconhecido na contabilidade, sendo deduzido da depreciação acumulada e da perda
também é acumulada por redução ao valor recuperável. E aí, pessoal, o que nós falamos para vocês? O valor contábil de um ativo imobilizado é a depreciação, amortização e exaustão acumulada, tá? É importante que você entenda que é acumulada, menos a perda por recuperabilidade acumulada também. Logo, esse item aqui está correto. Beleza? Essa questão ela está correta. E assim, esse foi o nosso primeiro bloco aqui sobre ativo imobilizado. A gente vai começar a falar sobre depreciação agora.